A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus com o tema A Realidade Bíblica da Salvação. Existem muitos conceitos sobre salvação, mas nós trabalharemos sobre o que a Bíblia fala sobre a salvação. O texto principal diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. A salvação é oferecida por Deus por intermédio de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. A salvação só acontece por causa do Senhor Jesus. Ninguém será salvo pelos seus próprios méritos, por aquilo que ela produz, mas só por meio do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário é possível o homem alcançar a salvação. 3 objetivos. Primeiro, enfatizar a necessidade de salvação. Segundo, conscientizar dos efeitos da salvação. E terceiro, compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Ninguém será obrigado a ser salvo. Se a pessoa não quiser ir para o céu, jamais ela será obrigada a ir para o céu. Então, ele precisa desejar a salvação. Ele precisa reconhecer que a salvação está em Cristo Jesus. Romanos capítulo de número 3, 21 a 31 é o texto bíblico que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Para ganharmos o tempo, depois você lê dos versos 25 ao verso 31, tá bom? Mas esse verso 23 é um versículo que nós falamos muito nas nossas mensagens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, se todos pecaram, todos também precisam da salvação, para que haja uma mudança, uma transformação no seu modo de viver na eternidade. Sendo que a conquista para a eternidade é feita agora, não é amanhã e nem depois. Enquanto nós estamos vivos, é o tempo para nós fazermos as nossas escolhas. A introdução diz: nesta lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado, ela nos mostra também uma boa notícia nos evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Por um lado diz: todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. E no outro lado vai dizer que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. A necessidade da salvação. O que é salvação? Falaremos um pouquinho. A origem da salvação e depois o meio pela qual provém a salvação. Vamos lá. O que é salvação? Ao longo das Escrituras, Deus se manifestou trazendo livramento para seu povo quando esse se encontrava em situação de perigo. Deus livrou da escravidão egípcia, quando eles saem do Egito. Deus lhes deu uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. O livro de Juízes está recheado desses livramentos que o Senhor concedeu. O salmista também é agradecido e respeitoso diante das diversas batalhas pelas quais haviam passado e recebido livramentos. Comenta: o nosso Deus é o Deus da salvação. E de fato, ele é o Deus da salvação. Então, no Antigo Testamento, duas palavras, no caso hebraica, para mostrar a ideia de salvação. Primeiro, natsal, que significa livrar ou libertar, que é o que aconteceu lá no Egito. Eles estão lá sendo escravizados, oprimidos pelo jugo de Faraó. Mas Deus vai livrar, Deus vai libertar. E também a palavra yashá, que traz a ideia de convencer,
e dar vitória ou ajudar alguém. Convencer alguém do perigo e dar vitória ou ajudar. Porque salvar é isso, irmãos. É você dizer para alguém que está indo para o abismo, por exemplo, dizer, olha, o caminho é aqui, não vai para o abismo. Então você precisa chamar essas pessoas a um arrependimento para que elas de fato possam receber o Senhor Jesus. E no Novo Testamento, Deus é visto como trazendo a salvação ao seu povo. Entretanto, o seu objetivo sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados e reconciliar consigo a humanidade. Quando Deus envia Jesus, o seu unigênito, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade, Deus está enviando Jesus para quê? Para Jesus reconciliar com Deus o mundo. Reconciliar, poder levar diante do Pai aqueles que o receberem como Senhor e Salvador da sua vida. Ele que começa o plano dessa salvação anunciando os profetas o nascimento do Messias. E quando chega o momento, ele inicia o plano de salvação. Ele vai anunciar, vai enviar o anjo Gabriel para falar com Maria, que era noiva, desposada, a Bíblia fala desposada, mas era noiva de José, dizendo que do seu ventre nasceria aquele que seria o Salvador, eita maravilha do mundo. A origem da salvação. A salvação tem a sua origem no próprio Deus. O homem peca e Deus providencia a salvação. Quando o homem pecou lá no Éden, o homem cobre a sua nudez com folhas. Porém, folhas dá uma ideia de algo humano, de algo desta vida que nós podemos fazer. Nós podemos ir, por exemplo, cortar um galho e daqui a pouco aquele galho cresce novamente, a planta brota. Isso é coisa para esse mundo. Mas quando alguém tira a vida do outro, essa vida não volta mais. Acabou. Então Deus sacrifica um animal e com aquele animal sacrificado, o Senhor vai prover. O animal teve que morrer, teve que derramar o seu sangue para que aquele homem tivesse a sua primeira roupa, cobrindo o seu pecado. E é assim que Deus fez. Enviou Jesus, providenciou a salvação, enviando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista falou, para perdoar os nossos pecados. Oh, maravilha! A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar chegar a Deus são que as obras. Alguém faz a obra e já acha que pela obra ela vai ser salvo. Queridos, ninguém será salvo pelas obras. As obras seguem a caminhada cristã. Mas eu não posso, por exemplo, pensar assim, eu vou no culto toda semana, por isso eu vou ser salvo. Eu sou dizimista, por isso eu vou ser salvo. Não, queridos, não. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel à minha esposa, por isso eu vou ser salvo. Não, queridos, não. A salvação está em nós reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador. Se você faz tudo isso e reconhece e professa a tua fé em Cristo sem vergonha, sem ter vergonha de estar professando essa fé, você vai ser salvo. Agora, se você fala que ama Jesus e tem vergonha de falar de Jesus para outras pessoas, essa salvação pode ser questionada. O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar. E pelo fato de o pecado ofender a Deus, ele estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com ele. E ainda que pertença a uma sociedade altamente desenvolvida, em sua sabedoria e justiça, o Senhor nos deu a sua graça, que iguala a todos os homens. Rico, pobre, branco, preto, índio, enfim, todas as classes, todas as cores, todos perante Deus são iguais. O pecado passou a todas as pessoas. Por mais que a pessoa seja um poliglota, por exemplo, um mega empresário, como esse dono do X, por exemplo, essa rede social X, um dos homens mais ricos do mundo. Mas para a salvação, não conta essa riqueza humana. A salvação vai contar o que nós estamos fazendo espiritualmente. E se estamos confessando o Senhor Jesus. A salvação é pela graça. Você lembra que eu li que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Todos. Então, do mesmo modo, a graça também
quer alcançar a todas as pessoas. O meio pela qual provém a salvação. Como vimos, a salvação de que o homem necessita por causa dos seus pecados não pode ser conseguida pelas obras. Essas estão contaminadas. E que meio escolheu para trazer, então, essa salvação? A graça divina. Paulo, escrevendo aos Efésios 2,8, vai falar: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas sim de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, dizendo assim: olha, sou salvo porque eu faço obra. Eu posso produzir a minha salvação na medida que eu faço as obras. Não, é pela graça. A salvação é mérito exclusivamente de Jesus. Não tem jeito. Ou reconhece e é salvo, ou não reconhece e já está condenado. Os efeitos da salvação. A salvação produz no crente a regeneração, a justificação e adoção e a santificação. Falando um pouquinho de cada uma dessas quatro, na verdade. Regenerar é o quê? A ideia de gerar de novo. Regenerado, ele precisa dessa regeneração. Ele precisa de um novo nascimento, como Jesus falou a Nicodemos em João 3,3, acerca do novo nascimento. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo. Morremos para as ações mundanas e ressurgimos para o Senhor nosso Deus. Isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso. Então, essa regeneração tem a ver também com a conversão, porque quando você se converte, você está entrando nesse novo nascimento. Converter o quê? Abandonar as práticas antigas, como diz Paulo, e agora ser em Cristo uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, primeiro passo, conversão, regeneração. Segundo, justificação e adoção. Lembrando que a nossa justiça é comparada como algo impuro, algo que não tem valor, porque é algo que faz até mal. E essa é a justiça do homem. Mas, porém, Deus, antes de nos adotar como filhos, ele nos justifica diante do mundo espiritual. Porque você sabe que no mundo espiritual nós temos um acusador, que é o diabo. Ele nos acusa. E a Bíblia fala que nos acusa diretamente, todos os dias. Então, nesse mundo espiritual, Jesus pagou o preço para justificar a mim e a você. O sacrifício que Jesus fez lá em Jerusalém, lá no Monte Gólgota ou Caveira, aquele preço ali foi só o início, porque Jesus precisou, ele foi lá nas partes mais baixas e se apresentou ali, tirando o domínio da morte e o domínio do diabo sobre a vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus. Eita fogaréu, coisa boa. Aí, uma vez justificado, você já tem o sangue do Filho, Jesus Cristo, então o Pai te adota. O Senhor nosso Deus nos adota. E uma vez convertido, regenerado, justificado e adotado, vai entrar o processo da santificação. Lembrando que a conversão e regeneração, ela é instantânea. Ninguém começa a nascer hoje para terminar de nascer semana que vem. Um bebê começou a nascer, ele tem que nascer no mesmo dia. Não pode esperar 24 horas para terminar de nascer. Não. Então, o novo nascimento, a conversão é instantânea. Agora, a santificação é um processo. Dia a dia. Eu e você, testemunhando a obra que ele fez. Dizendo para o mundo, olha, eu morri para a ação do mundo e agora eu sirvo a Deus. Eu tenho o prazer de estar servindo ao Senhor. E Hebreus 12:14, deixa eu confirmar, ou é 14:12? Deixa eu confirmar, já que eu falei a referência. Aos Hebreus, vamos ver se é 12:14 ou 14:12. Aos Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, separação do mundo, para servir a Deus, ninguém verá o Senhor. No 3, a salvação é para todos. É uma grande salvação. A presciência de Deus é a salvação. E a resposta humana à salvação. Vamos lá. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se é manifestado
trazendo salvação a todos os homens. Está lá na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, verso 11. A graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que todos venham ao arrependimento. Agora, como eu disse anteriormente, ninguém será obrigado a ser salvo. Como eu disse também em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. A ideia que nós vamos ter de alguns vão dizer que Deus já sabe, que Deus predestinou alguns para a salvação. Queridos, na sua presciência, Deus sabe de tudo. Agora, a escolha de servir ou não a Cristo é minha e a sua. Se você não o fizer, depois não culpe ninguém pelos seus atos reprovados por Deus. A expressão todos não é reducionista nem restrita. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar a todos os homens, todos. O céu cabe todo mundo. Mas, para isso, precisa reconhecer a salvação em Cristo. A presciência de Deus. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Eu estou gravando esse vídeo agora exatamente 23 horas e 30 minutos. Deus já sabia que eu estou gravando agora. Deus é sabedor de todas as coisas. E Ele sabe exatamente quem irá se arrepender ou não. Então não é por isso que Ele puxou um para salvos e outros para não salvos. Não pensem assim. Por favor, use o teu livre-arbítrio para servir ao Senhor nosso Deus. Deus não restringiu a sua salvação a um grupo eletizado. Não. A salvação é tanto para ricos como para pobres, como para pessoas paupérrimas, que vivem aí, às vezes até passando necessidade, em alguns países principalmente. Mas a salvação também é para eles, mas também é para as pessoas dos países de primeiro mundo. A resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações meramente humanas. Não adianta eu ouvir alguém pedindo socorro e eu gritar da onde eu estou, eu vou lhe ajudar. Passa 1 hora, 2 horas, 3, 6 horas, 12, 24, 48 e eu não fui ajudar a pessoa. Mas eu disse que ia, mas não fui. Tem muita gente que usa a fé para isso. Fala que ama a Deus, gosta de Deus, fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus, fala o nome do Espírito Santo, mas não se posiciona. Não toma uma atitude de fato de servir ao Senhor. Então, queridos, se posicione agora. Decida a tua vida por Jesus. E com certeza vai ser a melhor decisão da sua vida. A resposta de Deus para a humanidade foi enviar Jesus. Agora Deus quer uma resposta da humanidade para ele. Qual é essa resposta? É recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Concluindo, diz, a salvação é ofertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta, ainda que nem todos os queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato da sua graça, sua misericórdia, sua vontade. Pois as obras não têm o poder de nos salvar dos nossos pecados. E a salvação faz nós nascer novamente. Nascer, ser justificadas e santas para a glória de Deus. A ideia da regeneração, justificação, adoção e santificação. Que Deus te abençoe. Semana que vem falaremos sobre a realidade bíblica da santificação cristã. Meus amados, vem comigo no canal, tá? Não só no nosso canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais. No nosso canal, estamos caminhando aí para 130 mil inscritos no nosso canal. E tem sido uma bênção ter a sua participação. Cada like, cada segundo que você estiver comigo participando dessas aulas, será algo muito bom para nós, tá? Deus em Cristo te abençoe.
Em nome de Jesus. Amém.